Senhora deputada, senhores deputados, muito bom dia. Bom dia igualmente a todas as senhoras e senhores telespectadores da TVA, bem como as senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. Também cumprimentar a todas as senhoras e senhores que fazem presentes no dia de hoje. Havendo quórum regimental, vamos dar início a mais uma reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. E os senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes cópia da ata da 9ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados com cópia, maneira como se encontra aprovado. Recebemos ofício do eminente deputado Milton Obos, comunicando a ausência no dia de hoje, tendo em vista a agenda externa, mas solicitou que o eminente deputado Darcy de Matos substitua. Seja bem-vindo, deputado Darcy de Matos. Também ofício do deputado Rodrigo Minotto, comunicando que não participará na reunião de hoje. Senhores deputados, vamos então solicitar à assessoria que faça a distribuição, senhores deputados, do relatório e voto do parecer conclusivo do projeto de lei, o 097.4/2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019, estabelece outras providências. Cumprindo o calendário fixado por Vossas Excelências, com uma semana de atraso, na verdade, a apresentação do relatório para a semana passada, mas tendo em vista a complexidade da matéria, estamos fazendo no dia de hoje, porque temos que aprovar ou não em plenário ainda antes do início do recesso. Vou dar início, então, senhores deputados, à leitura do relatório. Usando das prerrogativas regimentais que nos concede o artigo 128, inciso 6º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, avocamos o presente projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 e estabelece outras providências. O projeto, elaborado em conformidade com as disposições do artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, combinado com o artigo 3º do artigo 120 da Constituição Estadual e o artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi remetido a esta Casa para análise e posterior avaliação. Uma das inovações trazidas pela Constituição de 1988, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, submete aos representantes legítimos da sociedade e o Poder Legislativo a análise e aprovação das prioridades para a aplicação dos recursos públicos. Vale ressaltar que, anteriormente, o estabelecimento das prioridades não transitava pelo Parlamento, sendo estas definidas unilateralmente pelo Poder Executivo e expressas diretamente na proposta orçamentária. Essa prática reduzia a atuação do Poder Legislativo a um papel secundário na definição das políticas públicas a serem implementadas e sua atuação resumia-se às emendas marginais à proposta orçamentária encaminhada pelo Poder Executivo. Passo já para a folha 3. Introduziu-se o conceito de responsabilidade fiscal, reconhecendo-se que os resultados fiscais e, por consequência, os níveis de endividamento do Estado não podem ficar ao sabor do acaso, mas devem decorrer de atividade planejada, consubstanciada na fixação de metas fiscais. Os processos de planejamento e orçamentário, seguindo a tendência mundial, evoluindo das bases do orçamento do programa para a incorporação do conceito de resultados finalísticos, em que os recursos arrecadados devem retornar à sociedade na forma de bens e serviços que transformem positivamente sua realidade. Item 2º, do cumprimento do prazo para encaminhamento do PL, que trata da LDO. Como ressaltamos em nosso parecer preliminar, o referido projeto de lei em análise foi encaminhado ao expediente da mesa no dia 13 de abril do ano em curso, e lido no expediente do dia 17 de abril. Cumprindo o que determina o disposto no inciso 2º do artigo 36 da ADCT. Passo para a folha 4. Item 3º,
da análise, ao situar-se em uma posição intermediária entre as diretrizes, objetivos e metas definidos no plano plurianual e a previsão da receita e a fixação de despesa próprias da lei orçamentária anual, a lei de diretrizes orçamentárias como papel de balanceamento entre as estratégias traçadas no início de um governo e as reais possibilidades que vão se apresentando ao longo dos anos de implementação do plano plurianual. Diante da necessidade de se ajustar a programação prevista no plano plurianual ao cenário político, econômico e institucional que se apresenta nos meses que antecedem a elaboração e análise da proposta orçamentária, a Lei de Diretrizes Orçamentárias tem o poder de antecipar um fato inevitável, que é a necessidade de se fazer escolhas. Por mais que haja a preocupação com o equilíbrio fiscal em sua elaboração, as metas plurianuais estabelecidas no plano plurianual invariavelmente demandam mais recursos do que um orçamento anual pode dispor. Assim, há que se priorizarem umas em detrimento de outras. A antecipação desta decisão, proposta pelo Poder Executivo no referido projeto, é analisada, aperfeiçoada e aprovada por este Poder, deve servir para orientar a elaboração da proposta orçamentária para 2019 e que esta venha a demonstrar aceitação pelos dois poderes responsáveis pelo processo de formulação e aprovação da mesma. A apreciação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias por este poder envolve a discussão e aperfeiçoamento dos instrumentos que moldam a peça orçamentária aos objetivos e programas delineados no Plano Plurianual PPA, orientando a elaboração da proposta orçamentária e definindo controles para a execução do orçamento necessários para garantir a eficácia das diretrizes e metas definidas. Passo para o item 3.1, da avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Artigo 4, parágrafo 2º, inciso 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. A análise dos resultados fiscais alcançados pelo Estado catarinense no exercício financeiro de 2017, em conformidade ao que dispõe o artigo 4, parágrafo 2º, inciso 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi feita em relação às metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017, que é a Lei 17.219 de 2017, e os resultantes da execução do orçamento. Comparando os valores fixados no anexo das metas fiscais da LDO 2017, não cumpriu todas as metas previstas na referida lei. Como podemos observar, as receitas primárias realizadas totalizaram 24 bilhões, 34 bilhões e 29 mil reais, contra 23 bilhões, 141 milhões, 669 mil reais. Portanto, 892 milhões, 230 mil reais, menor do que o valor previsto. Já as despesas primárias previstas somaram 23 bilhões, 643 milhões, 667 milhões de reais, contra a realizada de 24 bilhões, 275 milhões e 163 mil reais, superior às despesas previstas, representando 2,67% acima. Desse modo, o resultado primário apurado pela diferença entre as receitas primárias e despesas primárias alcançou no exercício de 2017 o montante de 631 milhões 496 mil reais. Item 3.2, das metas e prioridades da administração pública estadual. O objetivo do anexo de metas e prioridades, anexo 1, folhas 47 a 50, é identificar, dentre os programas, ações e subações do Plano Plurianual 2016-2019, as metas e prioridades da administração pública estadual para o exercício financeiro de 2019, consideradas estratégicas por contemplar os contratos de obras e serviços em execução, importantes para a consecução dos objetivos do PPA, no intuito de orientar a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual. Item 3.3. Da política de aplicação das instituições financeiras oficiais de fomento. A inclusão deste tema no PL das diretrizes orçamentárias em análise está previsto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e no artigo 120, parágrafo 3º, inciso 4º da Constituição Estadual.
em nosso Estado é a Agência Oficial de Fomento, o Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, BADESC, a quem compete a execução da política estadual de desenvolvimento econômico, fomentando as atividades produtivas e apoiando a geração de infraestrutura urbana e econômica por meio de operações de crédito e de ações definidas em lei, apoiando através de créditos os programas estruturantes e projetos vinculados aos objetivos do Governo do Estado. Passo para o item 4. Das emendas apresentadas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias de número 097.4/2018. Decorrido o prazo fixado no parecer preliminar para apresentação de emendas, tiveram os senhores deputados e senhoras deputadas a oportunidade para apresentar suas propostas de emendas, sempre visando atender às expectativas da sociedade catarinense. Porém, em cumprimento da ordem jurídica e constitucional, resta-nos apreciar as emendas apresentadas e sobre as mesmas dizer da sua propriedade legal, opinando para que esta comissão aprove ou não o parecer, que regimentalmente este poder nos autoriza a relatá-lo. Após decorrido o prazo para apresentação de emendas, foram apresentadas ao PL um total de 29 emendas, que foram apresentadas e protocoladas na Comissão de Finanças e Tributação, sendo 2 emendas encaminhadas pelo Poder Executivo, 14 emendas de origem parlamentar, onde 3 ao texto e 11 ao anexo de metas e prioridades da administração pública e ainda 13 emendas do relator ao texto do referido projeto hora em análise. Vamos então ao item 4.1.1, que trata das emendas apresentadas ao texto. Emendas ao texto apresentadas pelo deputado Darcy de Matos e deputado Valmir Comim. Ela fixa da nova redação o artigo 36 da lei da LDO. Então, fica o chefe do Poder Executivo autorizado a realizar alterações orçamentárias necessárias no âmbito do Poder Executivo às adequações das despesas primárias correntes autorizadas. Significa dizer que o chefe do Poder Executivo pode fazer alteração somente no seu próprio orçamento. Senhor presidente, essa emenda foi acatada, senhor presidente? Esta emenda, já havia uma emenda do relator do mesmo texto. Bem, exatamente isso. Vou simplificar para vossas excelências entenderem bem. A emenda passou a ser emenda do relator e é a emenda 16 que faz parte do relatório, deputado Darcy. A redação é a mesma. É a emenda 16. Nós temos também a emenda também do deputado Darcy de Matos, deputado Valmir Comim, e que dá nova redação ao artigo 35 do PL 097, que fica estabelecido para o exercício de 2019 o limite das despesas primárias correntes do Poder Executivo. O limite de que trata este artigo toma como base as despesas primárias correntes empenhada do exercício financeiro de 2017, acrescida da inflação apurada nos índices do IPCA, de acordo com o estabelecido no artigo 2º da Lei 17.325, de 16 de novembro de 2017, e o Decreto Federal 9056 de 2017. E o parágrafo 2º, com base no IPCA, estimado para os exercícios financeiros 2018 e 2019, publicado pelo Banco Central do Brasil, o relatório de mercado, Focus, da primeira edição de junho de 2018. E o órgão central do Sistema de Planejamento Orçamentário estabelecerá o limite global para a elaboração da proposta orçamentária da administração direta e indireta. E, para o terceiro, o projeto de lei orçamentária anual conterá o demonstrativo do limite de que trata o caput deste artigo. Parágrafo 4º, o Poder Executivo, por meio do núcleo técnico do órgão central do Sistema Administrativo, Planejamento e Orçamento, divulgará em ambiente
de acesso público no sítio oficial da Secretaria de Estado da Fazenda o painel do teto de gastos contendo informações sobre a evolução das despesas primárias correntes sujeitas ao limite anual de gasto estabelecido no parágrafo 1º deste artigo. Da mesma forma, senhor deputado Darcy de Márcio, já havia também emenda do relator, mas o texto apresentado por Vossa Excelência e o deputado Comim é absolutamente igual, é o mesmo texto. Senhor presidente, o senhor também tem uma emenda similar a essa emenda? E texto igual. Porque o governo mandou uma emenda tratando desse assunto, mas não satisfaz os poderes. Vossa Excelência tem conhecimento? O governo mandou uma emenda tratando desse assunto, onde no início exclui os poderes, mas no parágrafo 3º do artigo 34 da emenda do governo, ele mantém os poderes. Diz assim: os poderes e órgãos deverão adotar durante a sua execução orçamentária medidas necessárias para ajustar a programação de despesas Vou primárias. tratar das emendas do governo posteriormente. Ah, sim. Primeiro nós estamos tratando de emendas ao texto. Ele está dizendo que essa emenda aqui tem uma igual. Tem que checar isso. Também emenda do deputado Cleiton Salvaro. É similar, tem que ver lá. É uma emenda aditiva, que também foi transformada em emenda do relator. Também já tínhamos detectado. A emenda do relator passa a ser a seguinte: a emenda aditiva. Cria o artigo 68 e seus parágrafos remunerando os demais. O CIGEF estará disponível para que a LESC participe do processo de análise e aprovação desta lei do orçamento para exercício financeiro do ano 2019, na fase Assembleia Legislativa. Entende-se por fase Assembleia Legislativa o período compreendido entre a data da entrada dos projetos de lei da LDO e da LOA e a devolução ao Poder Executivo do autógrafo dos respectivos projetos de lei. E parágrafo 2º, dos respectivos modos de elaboração das leis previstas no parágrafo 1º deste artigo, integra o CIGEF. Significa dizer, senhores deputados, deputado Darcy, que a Secretaria de Estado da Fazenda, infelizmente, não abre canal de ligação da Assembleia para com o CIGEF. E agora, por lei, para facilitar o trabalho dos senhores deputados, para fazer emendas e da coordenação estadual do orçamento, nós estamos transformando isso numa emenda para fazer constar do presente projeto. Ou seja, como o Congresso Nacional, a Câmara Federal, tem uma ligação com o Ministério do Planejamento na questão do orçamento e também das emendas impositivas parlamentares, nós estamos criando, por lei, essa ligação obrigatória, sem que haja qualquer tipo de obstáculo. Senhores deputados, Ele não tem que prever a emenda positiva na LDO? É fundamental. Essa emenda dele é similar a mim? O governo mandou uma outra que não tem os poderes dele. emenda do relator. Suprime o artigo 46 do referido projeto. A referida emenda faz necessário, pois todas as prefeituras municipais e as entidades devem possuir certidões positivas de recebimento de recursos públicos para execução dos seus referidos objetos. Significa dizer que os recursos do fundão estavam sendo repassados sem com que as prefeituras possam apresentar os documentos as certidões negativas. Então, nós estamos fazendo a supressão deste artigo. O artigo 36. O artigo 36
passa a vigorar com a seguinte redação. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a realizar alterações orçamentárias necessárias no âmbito do Poder Executivo, as adequações das demais despesas primárias autorizadas na Lei Orçamentária Anual aos limites estabelecidos para o primeiro do artigo 34 desta lei. Ou seja, é aquilo que eu já havia dito no início. O Poder Executivo fica autorizado somente de fazer alterações no seu próprio orçamento. Os demais poderes têm que ter essa autonomia. Essa é a nossa emenda, senhor presidente? Sim, essa é aquela que foi transformada em emenda do relator. Muito bem. Emenda supressiva do parágrafo 1º do artigo 37. A emenda constitucional número 74 de 2017, em seu parágrafo 9º, ela é muito clara, onde a receita corrente líquida é sem deduções. O parágrafo 9, as emendas individuais parlamentares ao projeto de lei orçamentária anual serão aprovadas no limite de 1% da receita líquida prevista no projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo. Nós estamos fazendo o resgate da emenda, fazendo com que o conceito de receita líquida de 1% ela volte a ser sem qualquer tipo de dedução. E os deputados poderão continuar tendo a oportunidade de fazer as emendas parlamentares dentro do conceito antigo de receita líquida. Então, é a emenda supressiva para o primeiro do artigo 37. Nós temos agora o artigo 68. O artigo 68 também foi transformado em emenda do relator, que cria o artigo 68 e seus parágrafos renumerando-se os demais. O SIGEF é o principal instrumento utilizado para a formatação do processo orçamentário na Assembleia, e utilizando na elaboração de emendas parlamentares tendentes na alteração das peças orçamentárias. Ainda é a ferramenta usada na análise das ações governamentais, ou seja, no exercício de uma das principais atribuições constitucionais da Assembleia, que é a fiscalização da execução do orçamento, e consta na Lei de Direito Orçamentário em vigor, e foi suprimida pelo Poder Executivo no projeto em análise. Ou seja, essa ferramenta nós estamos usando durante o ano inteiro para acompanhar o orçamento do Estado. Infelizmente, no presente projeto de lei ela foi suprimido. Nós estamos resgatando a competência da Assembleia de fazer esse acompanhamento. Também a emenda do relator. Também emenda do relator. Acresce o parágrafo 3º ao artigo 37 do presente projeto de lei. Parágrafo 3º. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal previsto no anexo das metas fiscais, observado o artigo 22 desta lei, o montante previsto no caput deste artigo poderá ser reduzido até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto de despesas discricionárias. A emenda, senhores deputados, ela visa delimitar o contingenciamento das emendas parlamentares com o objetivo de que, em ocorrendo, seja a mesma proporção das outras despesas. Então, isso vem a beneficiar as emendas parlamentares. É o acréscimo do parágrafo 3º ao artigo 37 do projeto de lei. Também a emenda, ainda quanto ao artigo 40, o parágrafo 1º, que é uma emenda modificativa. O artigo 1º do parágrafo 40 do projeto de lei 097 passa a ter a seguinte redação. Ocorrendo a insuficiência de recurso, a suplementação deverá ser financiada com anulação total parcial do crédito orçamentário de outra emenda do mesmo parlamentar,
por ele indicada ou por contrapartida de seu beneficiário. Então, senhor deputado, a emenda visa estabelecer que o beneficiário da emenda poderá suplementar em caso de insuficiência financeira para a execução da obra. Isso significa dizer que uma emenda parlamentar de R$300 mil, se ao final da execução desta obra ser insuficiente o recurso aplicado, de outra emenda poderá fazer a devida suplementação. Alguma dúvida, deputado? Ok. Também referente ao artigo 37. Presidente. Pela ordem, deputado Vampiro. A sua emenda, na verdade, ela faz com que, na verdade, se eu tenho uma obra destinada a 200 mil ou um posto de saúde, o posto de saúde custa 250 mil, eu posso retirar de outra emenda do parlamentar 50 mil reais. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. E na verdade, a sobra como fica? Se eu perde daí, 200 mil reais, a licitação deu 180 mil reais, ficou 20 mil restante. Essa sobra perde? Não examinei, ela perde. Ela perde? Hoje perde. Tá, obrigado. Mas é algo de se pensar para o próximo ano. Vossa Excelência tem razão. Ou seja, numa obra indicada pelo deputado a uma insuficiência financeira, em eventual caso de sobra, não retorna para o conjunto de obras do deputado. Senhor presidente, porque é o seguinte, senhor presidente, hoje qualquer licitação com a tabela que está posta aí tem quase que 25%, 30% de desconto nas obras. Então, 1 milhão de emenda, na verdade, seriam 300 mil quase de sobra nesse sentido, uma conta que, na verdade, poderia ser utilizada para uma outro objeto. Vamos ao artigo 38, parágrafo 2º, emenda modificativa. O parágrafo 2º passa a vigorar com a seguinte redação. Fica estabelecido o limite de 25 emendas parlamentares, sendo que cada uma deverá conter um objeto e um beneficiário. No projeto, o governo indica uma redução para 10 emendas. Nós estamos resgatando o projeto original. Artigo 43. Artigo 43. Acresce o parágrafo 2º ao artigo 43. Parágrafo 2º. A obrigatoriedade de execução orçamentária e financeira de que trata o caput deste artigo, cumulativamente o empenho, a liquidação e o pagamento. A emenda, ela visa aperfeiçoar o caput do artigo 43, demonstrando as etapas da despesa orçamentária na sua execução, onde as despesas orçadas têm que ser empenhadas, liquidadas e pagas, obrigatoriamente. Artigo 28, inciso 1º. O inciso 1º passa a ter a seguinte redação. O percentual da LESC, que é de 4,34%, passa a continuar igual. Artigo 7º. É uma emenda aditiva. A referida emenda faz-se necessária para melhorar a formatação do projeto, do processo orçamentário do Poder Legislativo. Este inciso constava da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano passado e, infelizmente, não foi inserido no projeto deste ano. Nós estamos resgatando essa mesma situação da LDO do ano passado. Vamos ao artigo 42. Artigo 42 passa a ter a seguinte redação. Compete à Assembleia Legislativa, por intermédio da Comissão de Finanças e Tributação,
através da Coordenadoria do Orçamento Estadual, em até 31 de março de cada ano, após a confecção do autógrafo da Lei Orçamentária Anual, encaminhar à DIOR, que é a diretoria, os planos de trabalho de acordo com o anexo 4º desta lei, referente às emendas parlamentares para análise e incorporação deles nos programas de trabalho. Ou seja, fica impossibilitado no prazo de apenas 30 dias após a confecção do autógrafo da lei orçamentária, como consta do projeto ora em análise. Então, a Assembleia Legislativa precisa de um pouco mais de tempo para fazer esta análise. Então, é emenda modificativa, aumentando o prazo. Artigo 47. O artigo 47 acresce-se ao artigo 47 os parágrafos 1º, 2º e 3º. Trata-se, pois, o artigo 47 da LDO, diz a seguinte redação: a lei que conceder ou ampliar incentivo ou benefício de natureza tributária somente será aprovada ou editada se atendidas às exigências do artigo 14 da Lei Complementar Federal 101 de 2000. Senhores deputados, acontece que o anexo que trata de renúncia fiscal, ela chega a um montante ela chega a um montante de praticamente 6 bilhões de reais. Para um orçamento de aproximadamente 25 a 26 bilhões de reais, é muito alto. E há uma contestação quase unânime de todos para que esta casa possa gradativamente determinar a redução da concessão dos benefícios fiscais. Estão aqui no anexo de folhas 70 e 71 do projeto a relação de todos os segmentos da economia catarinense que estão sendo beneficiados. Senhor presidente. Pois não, deputado Daci. Vossa Excelência tem total razão. Os benefícios, eles em algum momento, eles aquecem um setor da economia, né? E na cadeia, quando se dá um benefício, sempre o impacto é positivo, mas passando pelo parlamento fica mais transparente, mais democrático. Vou mais tratar aberto. disso em seguida. Isso não pode ser uma atitude monocrática do secretário da Fazenda ou de quem quer que seja. Senhores deputados, é muito importante, o deputado Daci toca numa situação que este relator também faz questão de introduzir um dos parágrafos. Vamos lá ao parágrafo primeiro, deputado Zé Milton. O parágrafo primeiro, que é a emenda aditiva, diz o seguinte: o valor total da renúncia de receitas que integram o demonstrativo 7º desta lei, decorrendo da concessão de incentivos ou benefícios de natureza tributária que se refere o cabo deste artigo, não será superior ou equivalente a 16% da arrecadação bruta do ICMS, IPVA e TDCM. Ou seja, não poderá ser 16% superior. E mais, se formos calcular isso e aplicar no ano de 2017, é uma redução drástica demais. Então, a conclusão que está chegando, junto com os nossos técnicos, é de fazer uma redução gradativa nos próximos 4 anos, de 4% a cada ano nos próximos 4 anos, o que dará mais ou menos uma redução anual de cerca de 400 milhões de reais, chegando ao final do ano de 2022, com uma redução de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Senhor presidente, qual percentual foi em 2017? 4%. Não, 2017? É. Não temos condições de mexer em 2017. Ah, não, eu sei. Mas não tem o percentual que foi de renúncia fiscal? Não. Se o teto vai ser 16 agora, foi 20? Não tem a levantamento? Não tem. Se temos um orçamento de cerca de 26 bilhões de reais, e temos uma renúncia fiscal de 6 bilhões, significa dizer que foi praticamente 25% de todo o orçamento do Estado. Senhor presidente, o senhor propõe, então, um corte gradativo de 4% ao ano.
E esse corte seria linear? Não. Vamos lá. Porque tem interessante. setores que estarão flagrantemente em crise. Quer dizer, você teria que ter um critério para proteger o setor A, ou B, ou C, enfim, tem que ter um critério conforme a situação do setor. Imagino que o Excelência tenha pensado nisso. Senhor deputado, a emenda, ela fixa um teto e obriga a Secretaria de Estado da Fazenda a fazer a avaliação anual de quais os segmentos têm condições de continuar com benefício fiscal e quais os segmentos que serão cancelados. E mais, é a Assembleia Legislativa que vai homologar a concessão. Já existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal de que os legislativos estaduais têm que homologar a concessão, redução ou cancelamento de qualquer benefício fiscal. Então, se existe a decisão do Supremo Tribunal Federal, nada melhor do que fazer constar na Lei de Diretrizes Orçamentárias para que este Parlamento é que faça a homologação final de todo e qualquer benefício. Então, até o final do ano, por exemplo, a Secretaria de Estado da Fazenda deverá encaminhar para esta Assembleia, tá, para homologação ou não, uma série de benefícios fiscais. Então, é a Assembleia Legislativa e os senhores deputados que vão decidir se devam ser homologados ou não os benefícios fiscais. Com a palavra, deputada Luciana Caminati. Esse é um tema bastante complexo, mas fundamental de ser debatido. E me parece que é com muita coragem que a gente tem que fazer. Acho que é pela primeira vez, eu estou aqui, meu 8º ano aqui, né? 2 mandatos. É a primeira vez que eu vejo sendo pautado na Comissão de Finanças o debate da renúncia fiscal com a responsabilidade que nós temos que ter. Porque o que a gente percebe, existem setores que precisam do apoio do governo do ponto de vista do incentivo fiscal, mas passa essa fase, se estruturam e nunca mais é cessado esse benefício. Então, hoje, os impostos de Santa Catarina estão servindo para muitos setores expandirem redes de atendimento e empreendimentos no país todo, financiados com o nosso recurso. Então, acho que esse é um debate que nós precisamos fazer com profundidade. Eu acho que é muito importante, nós temos acompanhado esse tema. A nossa bancada tem provocado muito o debate entre renúncia e dívida ativa. Nós chegamos a ter 38% que não entra. E nós estamos falando de um orçamento extremamente enxuto que não sobra recursos para investimentos. Então, quando você discute os investimentos, né, na área social, por exemplo, nós não temos nem sequer 0,5% para investimento na assistência social, que pega justamente toda a questão mais empobrecida do Estado. É 0,3% o que se investe na área social. Na educação, vocês estão acompanhando os cortes. Na saúde, a mesma coisa. A dificuldade que os governos têm tido de aplicar o percentual que nós aprovamos aqui para chegar em 15%. Se a gente falar no setor da agricultura, as EPAGRES, deputado José Milton, nem se fala, né? Há um sucateamento muito grande das empresas. E aí, quando a gente vai pegar a peça orçamentária, não tem margem para remanejamento. Então, não tem outra forma que não seja discutir dívida ativa, que não está no debate aqui, mas a renúncia fiscal, que é fundamental. Então, me parece, deputado Marcos Vieira, que a gente precisa, primeiro, fazer o debate. Eu acho que a gente está começando a fazer um debate aqui mais sério, do ponto de vista da sua efetivação de medidas concretas, mas, mais do que isso, a gente precisa discutir qual é o papel do parlamento em relação à renúncia fiscal, porque até o momento nós temos assistido. Nós não sabemos hoje quais são os setores, empresas que têm benefícios fiscais. Então, eu acho fundamental a transparência e o debate do parlamento, e é claro que, posterior a toda essa discussão aqui, tem todo um processo de regulamentação que deve acontecer. Mas eu quero dizer que temos que fazer esse debate, é fundamental, e o Estado, nós não sabemos esse ano quem será o governador de Santa Catarina para o ano que vem. Eu tenho, às vezes, brincado que é a eleição que nem mãe de Ná consegue prever o resultado, né? Porque tudo pode acontecer. Então, aqui nós não estamos legislando a favor de um ou de outro, nós estamos pensando no Estado. A partir do ano que vem, nós precisamos ter uma outra formatação com relação ao orçamento do Estado. Aumentar imposto não é possível? Não é possível, né?
Agora, discutir o que não está entrando é possível, porque a fatia é 25% da renúncia fiscal. E tem sido isso nos últimos anos. Então, nós estamos abrindo mão de 1/4 do orçamento. Claro que tem setores fundamentais, empresas que precisam de incentivo fiscal. Não vou entrar nesse mérito aqui, né? Acho que não é um debate rasteiro. Agora, nós vamos tornar isso mais democratizado, mais transparente, até para a gente ter certeza de que esses setores estão sendo beneficiados, estão beneficiando as suas regiões e a sociedade no entorno local e no Estado. Então, eu quero só fazer esse comentário, porque eu estou aqui na Comissão de Finanças desde o primeiro mandato, e acho que é de fato, a primeira vez que a gente pauta isso na LDO. Senhor presidente, eu queria fazer uma pergunta e uma observação, Vossa Excelência, se o senhor puder me responder. Primeiro, na linha da caminhada, lhe elogiar pela coragem de, como membro dessa comissão e presidente, de tocar nesses 2 pontos fundamentais, na redução dos benefícios e trazendo para o parlamento a nossa prerrogativa, que é a prerrogativa da concessão de benefícios com critérios quando houver. Sei que Vossa Excelência, no ano que vem, não estará mais aqui, deverá estar no Senado Federal, mas o senhor deixa uma grande contribuição para essa comissão. E a pergunta é, Vossa Excelência tratou aí em algum momento da compensação dos créditos de semestre, não? Não. Muito bem. Não tem ainda como se tratar, porque é uma situação... Mas eu entendo de que o governo, se desejar, pode incluir na pauta da redução de benefício fiscal. Se quiser, não tenho dúvida nenhuma. Mas, prioritariamente, nós tratamos de todos aqueles segmentos que constam no relatório, no anexo 7 do presente projeto de lei. Senhores, nós temos também as emendas apresentadas pelos senhores deputados. Tem uma série de emendas do deputado Padre Pedro Baldeceira. Todas as emendas apresentadas pelos senhores deputados, que tratam apresentadas ao anexo de metas e prioridades, todas elas foram acatadas. Deputado Padre Pedro Baldeceira, deputado Padre Pedro Baldeceira, deputado Padre Pedro Baldeceira, deputado Padre Pedro, deputado Zé Milton. Todas com o deputado Zé Milton, num relatório apresentado, à exceção de uma única emenda, não foi acatada. Não foi nem examinada, foi todas elas transformadas em emenda do relator, mas não foi acatada porque solicitava o eminente deputado Zé Milton Schaefer que 50% das emendas parlamentares impositivas devessem ser pagas até 30 de junho, ou seja, ao final de cada semestre. Não há possibilidade de se fazer isso porque o orçamento é uma peça fictícia, né? Ele estima a receita e fixa a despesa. Então, foi a única que realmente não deu de fazer aproveitamento. Mas, no mais... Esse acordo, deputado Marcos, ele, na verdade, essas proposições nossas foi fruto de uma reunião de líderes, né? E eu quero lhe agradecer que o senhor acatou a grande maioria do orçamento impositivo. Todas né? justas. Do colegiado de líderes que foi debatido já para consolidar. Nós temos um desafio, talvez nessa legislatura ainda, junto com o Executivo, de regulamentarmos a questão do orçamento impositivo, até porque já se tornou um instrumento legal e precisa agora da regulamentação para que o Executivo tenha plenas condições de cumprir aquilo que nós temos colocando. Mas é um passo seguinte, mas na questão das emendas impositivas sugeridas por todos os líderes, eu quero lhe agradecer que o senhor acatou a todos, eu acho que colabora para solidificar cada vez mais essa legislação. O aperfeiçoamento da matéria. Também tem as emendas apresentadas pelo deputado Valmir Comim, também foram acatadas. O item das emendas encaminhadas pelo Poder Executivo. Foram 2 emendas apresentadas pelo Poder Executivo. Uma que suprimindo o artigo 31 e depois também da modificativa do artigo 34. São de todas as emendas, senhores deputados. Pois não, deputado Darcy? Senhor presidente, exatamente isso. Gostaria que o senhor verificasse com a sua assessoria. Me parece que a emenda que eu e o deputado Comim apresentamos, a 35, ela que altera o artigo 35 da LDO original do governo, que veio para cá,
essa emenda, ela exclui os poderes, que não poderia ser diferente, porque os poderes têm dificuldade de fazer redução, porque grande parte do seu percentual é utilizado para a folha. E me parece que a emenda de Vossa Excelência ela não é exatamente similar à minha. E a do governo, que o governo entendeu que corrige o 35 do original, excluindo os poderes, não exclui por quê? Porque artigo 34, parágrafo 3º, os poderes e os órgãos deverão adotar durante a execução orçamentária as medidas necessárias para ajustar a programação das despesas primárias, enfim. Então, em um momento excluiu os poderes e aqui acaba incluindo novamente, tinha que ser. O texto tinha que ser. As duas emendas, deputado Alcides Matos, as duas emendas do Poder Executivo, as duas foram acatadas. Sim, mas essa emenda do Poder Executivo ela não atende os poderes. Exatamente isso que eu queria explicar para Vossa Excelência. Não, trata do percentual também. Isso, mas no parágrafo 3º, o texto da minha emenda trata só exclusivamente do pontual do Poder Executivo. Aqui na emenda do governo, no parágrafo 3º, diz os poderes e os órgãos deverão adotar. Quer dizer, volta aquela ideia antiga de dar a condição do Poder Executivo interferir na autonomia dos poderes. Sabe? E a emenda de Vossa Excelência não é similar à minha e a emenda do Comim. A nossa emenda é pontual. Fica estabelecido para o exercício de 2019 limite para despesas primárias correntes do Poder Executivo. Ponto. Então, essa emenda do governo ela não satisfaz. Ela é dúbia, ela inclui novamente os poderes. É a emenda no artigo 35 da LDO original que veio do governo, e na emenda que o governo mandou emenda modificativa, artigo 34, parágrafo 3º. Deputado Darcy, no Congresso Nacional... Então, nesse caso, Vossa Excelência, a minha sugestão é que, preocupado com os poderes... nós teríamos que rejeitar a emenda do governo e aprovar a minha emenda e a emenda do deputado Comim ou a de Vossa Excelência, se for similar. Mas me parece que não é exatamente idêntica. Presidente. Pela deputada Luciana Carminati. Nós estamos debatendo a LDO e nós, parlamentares, tivemos acesso ao relatório agora. Eu acho que seria prudente nós termos vista coletiva. Sempre, deputado, indiscutivelmente. Não é nem necessário tocar nisso. Porque a gente pudesse aprofundar essas emendas. É costumeiro, não tenho dúvida nenhuma. Né? Aí, com vista coletiva, daria para aprovar semana que vem, é isso? Tem que ser, né? Deputado Darcy, o parágrafo 3º do artigo 34 da emenda modificativa do governo diz o seguinte: os poderes e órgãos deverão adotar durante a execução orçamentária as medidas necessárias para ajustar a programação das despesas primárias correntes autorizadas ao limite estabelecido no parágrafo 1º deste artigo. Inclui novamente os poderes. Sim, mas vamos lá, inclui. Mas a Assembleia Legislativa, na emenda, ela tem que tomar conhecimento da programação das despesas primárias, como hoje o Congresso toma conhecimento do orçamento da União. Uhum. Então, a emenda dá poderes à Assembleia para tomar conhecimento das despesas primárias. Perfeito? Não precisa rejeitar a emenda do governo. A nossa emenda está aperfeiçoando
a emenda dizendo que a Assembleia vai tomar conhecimento das despesas primárias correntes autorizadas aos limites estabelecidos pelo parágrafo 1º. E o senhor tem o conteúdo da sua emenda que é similar à minha? Como? O senhor tem o conteúdo da emenda sua que é similar à minha? Nós pudéssemos fazer a leitura? Eu gosto do candidato assim, não, o Darcy. O Darcy está meio apavorado aqui do meu lado. Vampiro, vampiro. Senhor presidente? Senhor presidente? Pela ordem, deputado Darcy. O senhor me permite? Eu quero... Deixa eu fazer um esclarecimento. Quebrando o protocolo, registrar a presença da minha filha Mariana Xavier de Matos, que veio aqui acompanhar o dia de trabalho do pai no Parlamento Catarinense. Seja bem-vinda. Deputado Darcy, quero fazer um esclarecimento. Houve um equívoco de minha parte. Na verdade, eu não fiz emenda de relator quanto ao artigo 35. Na verdade, o governo mandou a emenda para cá, eu acatei a do governo e rejeitei a de Vossa Excelência. Né? Mas nada obsta de que, se for para fazer um ajuste, nós faremos o ajuste necessário. Caso, então, eu teria que propor, apresentar a emenda de destaque em plenário? Não. O relatório não será aprovado hoje. Assim, eu converso com Vossa Excelência. O relatório não será aprovado hoje. Ok, presidente, obrigado. Senhores deputados, dando continuidade, então, dos acatamentos das emendas, todas já foram tratadas, como falei. Também das emendas do Poder Executivo, que foram acatadas. Então, senhores deputados, na folha 21, por último, eu trago a conclusão. Então, este é o parecer conclusivo ao PL 097.4/2018, que é o da LDO. Então, senhores deputados, abre a discussão. Se os senhores não preferirem discutir, nós vamos abrir prazo de um tempo para examinar. Quero aqui propor, senhores deputados, a realização de uma reunião extraordinária na terça-feira da semana que vem. Porque se aprovarmos na terça-feira, pode ir plenário na terça ou na quarta-feira, que é o início do recesso. Então, havendo concordância dos senhores deputados, concedo vista coletiva a todos os senhores deputados acerca do relatório conclusivo, do parecer conclusivo, abro vista, para deliberarmos sobre o relatório na terça-feira da semana que vem, às 11 horas da manhã, em reunião extraordinária. Então, já fica convocado pelos senhores deputados a reunião extraordinária da Comissão de Finanças para tratar deste assunto. Vamos, então, senhores deputados, a outros projetos de interesse dos senhores deputados. Antes de passar a palavra ao deputado José Milton, tenho em mãos também para relatar, já que avoquei, o projeto de lei complementar, o 0021.1/2018, que dispõe sobre a organização básica do Corpo Bombeiro Militar do Estado de Santa Catarina, estabelece outras providências. O projeto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e, na condição de relator, eu examinei toda a documentação acostada, em especial os aspectos financeiros e orçamentários,
né, no sentido de atender à lei de responsabilidade financeira, e não encontrei qualquer óbice no presente projeto para barrar a sua tramitação. No meu entendimento, então, o presente projeto de lei tem como parecer, de minha parte, favorável, para que seja aprovado aqui e encaminhado à Comissão de Trabalho para aprovação. Então, em discussão. Presidente, como é o título do projeto? O dispõe sobre a organização básica do Corpo Bombeiro Militar de Santa Catarina. A Polícia Militar tem, falta do Corpo Bombeiro. E vem de origem do governador. Origem do Poder Executivo. Senhor deputado, não havendo quem queira discutir em votação. Senhor deputado, concorda, permanece como se encontra aprovado. Deputado Zé Milton Schaefer, com a palavra. Senhor presidente, senhoras deputados, senhora deputada, eu quero relatar aqui o projeto de lei número 15.3, que altera o artigo 24 da Lei Complementar número 156, de março de 97, que dispõe sobre o regimento de custas e emolumentos e adota outras providências e acrescenta também as notas 6ª e 7ª ao item 7 da tabela 1 dos atos do tabelião da Lei Complementar número 219, de 31 de dezembro de 2001. O autor do projeto é o Tribunal de Justiça. Nessa comissão, nós somos o relator. Eu vou sintetizar bastante o projeto, mas é preciso fazer algumas referências para que os senhores tenham conhecimento, né, que esse projeto já circulou uma vez na Assembleia, foi rejeitado por vício de origem e agora retorna para cá, né, uma base jurídica mais sólida, já aprovado na CCJ no dia de ontem, né, com as emendas aditivas das folhas 10 e 11, que dispõe sobre a criação de serventias extrajudiciais na comarca de Chapecó e da outras providências a fim de que o 3º tabelionato de notas e o 3º tabelionato de protesto de títulos da comarca de Chapecó, instituídos pela lei, sejam criados somente após a vacância. Quanto às emendas modificativa 13 e 14 e aditiva 15 e 17, por mim apresentadas, relato que possuem o condão de tornar integral a isenção vigente de 50% de custas e emolumentos quando o interessado for autarquia federal, a fim de garantir a isenção previstas no decreto de lei, que isenta de pagamento de custas, emolumentos e prática de qualquer atos pelos ofícios, cartórios, registros de imóveis, registros de títulos e documentos e de notas relativas à solicitação feitas pela União. O que acontece? O decreto federal número 15.537 de 1977, ele trata da isenção da União de pagamento de emolumentos, cartórios, quando foi devidamente recepcionado pela atual ordem constitucional, consoante, né, com o artigo 246 da Constituição da República. Aqui em Santa Catarina, quando uma instituição como o DENIT ou o INCRA, ele precisa desapropriar um terreno ou alguma questão cartorária, os cartórios não reconhecem a legislação federal e cobram 50% dos custos. Em outros estados, isso não acontece. O superintendente de uma autarquia federal, deputado Darcy, ele acaba não podendo mais pagar isso porque está proibido por lei. Então, o que acontece? É obrigado que a autarquia entrar na justiça, cria um processo judicial, vence, todos os processos foram vencidos, porque a legislação federal assim determina, mas isso às vezes demora 1 ano, 2 anos, atrasa uma desapropriação, atrasa às vezes até assentamentos de agricultores na questão do INCRA, né, que depende dessa documentação, e às vezes os procuradores dessas autarquias são obrigados a criar volumes de processo. O que é que se diz nessa questão? Não há renúncia de receita para os cartórios, visto que todas as isenções são ressarcidas com a receita proveniente dos selos de fiscalização. Já está previsto em lei. O cartório não perde, o Poder Judiciário também é de acordo com este projeto de lei, com essas emendas que foram acatadas na Constituição e Justiça,
porque, na verdade, vão diminuir o número de processos na Justiça e vão tornar menos burocrático, mais célere os processos das autarquias federais, e Santa Catarina vai passar a cumprir aquilo que determina a legislação federal. É uma ferramenta que vai ser muito útil para diversas autarquias, né? Vai desafogar o judiciário, além de eliminar custos, né, dos processos judiciais para julgar, tanto do INCRA, quanto do INSS, do DENIT, do Estado de Santa Catarina, quanto aos cartórios. Então, isso vem apenas adequar a legislação federal, né? E, a partir daí, tornar menos burocrático. Já foi aprovado, né? E o nosso voto aqui acompanha o voto da Comissão de Constituição e Justiça no presente projeto de lei, que tem como objetivo disciplinar a cobrança postergada de emolumentos e demais despesas pertinentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida não alcançada às peças orçamentárias. Dessa forma, não resultará em impacto orçamentário ou financeiro. Quanto à emenda aditiva 10 e 12, a qual prevê que o terceiro tabelionato de notas e protesto e também o terceiro tabelionato de protesto da comarca de Chapecó sejam criados somente após a vacância, noto que tal propositura não afetará, não tem nenhum impacto nas contas públicas, que é o que nós, nessa comissão, temos que debater. Em relação às emendas 13 e 14, repito, elas não reduzirão a receita, sequer ampliarão as despesas, conforme relatado pelo deputado João Amin em seu voto vista nas folhas 24 e 27. Porém, face a isso, e até para resumir, o nosso voto não encontra nenhum óbice na ordem financeira orçamentária e nos manifestamos pela aprovação do projeto de lei número 15.3/2018, com as emendas aditivas das folhas 10 e 12, 15 e 17 e com a emenda modificativa 13 e 14, já apresentadas e aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça. É esse o nosso voto. É pela aprovação, o parecer e voto do deputado Zé Milton ao projeto de lei complementar o 0015.3/2018. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Presidente. Deputada Luciana Caminati, com a palavra. Solicito vista em gabinete. Vista em gabinete, deputada Luciana Caminati, com o compromisso de voltarmos a discutir e aprovar na semana que vem. Pode ser, senhor deputado Caminati, se a senhora puder estudar até a semana que vem. Por gentileza. É possível? Eu posso estudar, mas o meu voto ainda eu vou decidir se eu devolvo na semana que vem. Sobre o voto, Vossa Excelência tem liberdade, mas vamos deliberar semana que vem. É que é regimental, Senhores não está em deputados. regime de urgência. Senhores deputados, por último, apresento um requerimento a Vossas Excelências para a realização de uma audiência pública na cidade de Diniz Cerqueira, com o objetivo de tratar sobre a instalação de free shops na região de fronteira. O governo federal fixou critérios para a instalação de free shops e Santa Catarina pode estar sendo contemplada com um free shop. E o único ponto de ligação territorial com a Argentina é Diniz Cerqueira. Então, estou propondo na realização no dia 3, abro discussão, não havendo que queira discutir em votação. Então, fica aprovada a realização de agosto. Então, fica aprovada a realização da audiência pública. Senhor deputado, não havendo mais nada deliberado, dou por encerrada a presente reunião, convocando a extraordinária para terça-feira da semana que vem, às 11 horas da manhã. Bom dia, muito obrigado.